Isso fica por aqui mesmo. Olha, na verdade, a programação agora, Luiz, está chegando aí o Gabriel, não é isso? E ele já pousou? Já pousou, está chegando. Está chegando. Então, muito rapidamente, vou aproveitar. Melhor esse? Esse. Muito rapidamente, eu vou aproveitar. Hoje de manhã, eu estava lá no nosso SESI, na Vila Leopoldina. Nós temos um programa muito importante para pessoas deficientes e íamos fazer a apresentação, Ministério Público do Trabalho, enfim. E essa agenda e algumas outras coisas me impediram que eu viesse aqui na abertura do Congresso. Então, eu queria aproveitar nesse rápido intervalo até a chegada do Gabriel para agradecer a todos vocês que durante o dia estiveram aqui, que participaram de todas as atividades aí fora. Te parabenizar, Luiz, a você, a toda a equipe do CJE que organizaram esse congresso, e sem dúvida nenhuma, para que um público desse até essa hora, com a plenária lotada, estamos transmitindo pela internet aqui também, com transmissão pela internet, que certamente muitos estão nos assistindo e acompanharam durante o dia. Eu perguntei para alguns como foram as palestras e todos elogiaram, gostaram. E todas as atividades aí fora, atividades das mais diversas, né? Desde fazer a unha, cortar o cabelo, até palestras e rodadas de negócio, enfim. Então, um evento bastante moderno, bastante dinâmico, e, enfim. Então, fico muito satisfeito. E, lógico que nada disso seria possível se não tivesse a participação de todos vocês, todos que passaram por aqui durante o dia, que tiveram que sair, que participaram lá fora, todos os voluntários, nossas diretores, enfim, todos os membros do CJI, todos os parceiros, liderança. Então, minha palavra de agradecimento a todos, viu, Luiz? Em seu nome, agradeço a todos que participaram e foram responsáveis por esse evento. E também dizer que é muito importante essa campanha do Pato, porque, na realidade, nós estamos vivendo um momento bastante complicado no Brasil, de crise econômica, crise política. As pessoas me perguntam, e aí, essa crise econômica, ela passa esse ano que vem, como é que é? Na verdade, o nosso principal problema agora, muito mais, a crise política que a econômica. Não existe investimentos ou consumo quando não se tem confiança e não se tem credibilidade. E a crise política, a crise que o governo passa, que as instituições políticas estão passando, no sentido de gerando falta de confiança e falta de credibilidade, faz com que os investimentos recuem e que o consumo também recua. E, com isso, os resultados são muito negativos. O mundo hoje está com muito dinheiro e aplicado com juros perto de zero. Haveria muito interesse de investimentos grandes no Brasil. Havia, principalmente com a relação cambial que nós estamos hoje, barateia, quer dizer, é um bom negócio para aquele que tem recursos lá fora, trazer e investir no Brasil. E por que não faz? Porque não há confiança. Por que os investimentos aqui internos estão travados? Porque não há confiança. Então, o grande problema hoje não é a crise econômica, o grande problema é a crise política. Se não houver solução na crise política, não tem como resolver a crise econômica. Então, o que nós temos que nos esforçar é que o Brasil, ou melhor, que o governo brasileiro, que os políticos brasileiros, que o Congresso Nacional resolvam rapidamente essa questão da crise política. E que o governo cumpra o seu papel. Vejam que nós estamos discutindo aí a campanha Não Vou Pagar Mais o Pato. Por quê? Aliás, eu aproveito e renovo o pedido de todos participarem dessa campanha. É tão fácil entrar no site nãovoupagar-o-pato.com.br e pôr lá o seu voto. Temos quase 1 milhão de votos já. Tem momentos que acelera, tem momentos que acalma, e nós precisamos passar de 1 milhão, porque o número 1 milhão é significativo, para que a gente possa imprimir todos esses votos em papel e levarmos ao Congresso Nacional. Para lembrar aos nossos congressistas, aos nossos deputados, senadores, que foram eleitos pelo povo brasileiro para defender os interesses da nação brasileira, e não para defender interesses próprios, interesses particulares, interesses partidários,
e sim o interesse da nação brasileira, para lembrá-los que, nesse momento, a sociedade não quer mais impostos. 2 trilhões de reais de impostos. Esse ano a arrecadação de impostos no Brasil será de 2 trilhões de reais. Então, o problema no Brasil não é falta de cobrar imposto, não. 2 trilhões de reais é a arrecadação de impostos. O que nós precisamos, o que a sociedade quer, o que todos nós queremos, não é pagar mais impostos, mas sim que o governo federal, os governos estaduais, que os políticos respeitem mais o cidadão, em tudo. Quer dizer, quando se tem uma escola em que alunos não aprendam, é um desrespeito ao cidadão. Desrespeito às nossas famílias, nossas crianças. E é muito comum isso na escola pública. Quando não se tem segurança pública, é um desrespeito ao cidadão. Quando se tem um serviço de saúde pública de péssima qualidade, é desrespeito ao cidadão. Quando não se tem transporte público adequado, é um desrespeito ao cidadão. Então, o que a sociedade quer é mais respeito. Não é mais impostos. Ela já paga bastante. E isso que os governos precisam. Isto o governo federal, eu digo do governo federal, porque 60% do bolo dos impostos vai para o federal. Desses 2 trilhões, 1 trilhão e 200 bilhões é federal. Os outros 800 dividem estados e municípios. Não é? Agora, o governo me manda um orçamento para o Congresso com déficit para o ano que vem. Aí eu vejo 2 problemas. Primeiro, um governo é eleito para governar. Então não adianta mandar com déficit para o Congresso, que isso é transferir o exercício, a obrigação de governar. É para acabar com déficit e acertar a conta. Como é que cada um, se eu perguntar aqui, como é que você acerta a sua conta? Como é que você faz seu ajuste fiscal? Ora, se você tem gasto, receita e despesa. Se você não tem como ter uma receita maior, porque a economia está crescendo negativamente esse ano 3%, então você não vai ter aumento de arrecadação com a economia menos 3%, com a indústria menos 8%. Se você não tem como aumentar a sua arrecadação, você tem que reduzir a sua despesa. Todos nós fazemos isso. Toda dona de casa faz isso, todas as famílias fazem isso, todos os profissionais fazem isso, as empresas fazem isso, as instituições sérias fazem isso, ajustam suas contas. Quando não tem mais receita, reduzindo despesa. É o que acontece que o governo deveria fazer. O governo, esse ano, que não tem aumento de arrecadação, ao invés de querer criar mais impostos, deveria reduzir suas despesas, seus desperdícios, reduzir e eliminar a corrupção e aproveitar os bilhões, eu diria, os trilhões que já arrecadam. Mas, na verdade, o mau costume continua. Ao invés de recuar nas despesas, nos desperdícios, buscar uma gestão mais eficiente, buscar mais resultado, mais qualidade de serviços públicos, é mais cômodo falar em aumentar imposto. Então, a presidente chega a falar que a solução do Brasil é criar a CPMF. O ministro da Fazenda só fala na CPMF. Aliás, o ministro da Fazenda, esses dias, sugeriu que fosse feita uma enquete. Por favor, me peça a enquete, porque eu mandei fazer a enquete. Peça o resultado. Foi feito, nós mandamos fazer, foram ouvidos 20 mil pessoas para um instituto de pesquisa, ficou pronta hoje. Então, ele pediu para se fazer uma enquete sobre a CPMF. Eu acho até que ele estava brincando, porque não é possível que ele precise de uma enquete para saber que a população não quer mais imposto. Não é? Mas, de qualquer forma, eu estou mandando para ele a enquete que ele pediu amanhã. Ficou pronto agora há pouco, me mostraram agora há pouco, eu não tenho de cabeça e prefiro ler exatamente como saiu a enquete da CPMF. Então, o governo, ao invés de fazer aquilo que deveria fazer, ele vai pelo caminho mais fácil, aumenta mais imposto. O que significa essa discussão hoje? É mais uma campanha como essa do Pato, e não aumento de impostos, é mais do que o que já é muito importante da sociedade pagar. Não é pagar menos, não, é parar de pagar mais, porque ninguém está falando de reduzir. Estamos falando em não criar mais imposto, aumentar mais o imposto. Mas isso significa segurar o tamanho do Estado. O governo foi crescendo sem eficiência, sem controles, sem boa gestão, com corrupção, com desperdício. E aí fica aquele monstro pesado que pesa nas costas da sociedade. Ao invés de ser um governo ágil, rápido e que atenda aos interesses da sociedade, que facilite para a população, fica aquele peso. Qual é o problema do Brasil hoje?
Alguém aqui está com dor de consciência que o problema que nós estamos passando é culpa de alguém daqui? Se alguém acha que é culpado, levanta o braço, por favor. Tem algum culpado aqui? Você é culpado? Passa o microfone para ele. Eu queria... Você se considera culpado pela situação que o Brasil está? Hein? Bom, leva o microfone para ele poder falar. Mas enquanto o microfone não chegar lá, na verdade, qual é o problema do Brasil? Quando a gente pergunta assim, mas por que nós estamos nessa situação? Só tem um problema. O próprio governo. É um governo pesado, gastão, que quer mais imposto, não oferece serviço de qualidade. Então, esse é o problema do Brasil, na realidade. Então, aquilo que deveria ser, vamos dizer, devia estar a serviço da nação brasileira, a serviço do povo brasileiro, a serviço do bem do Brasil, das empresas brasileiras, o que nós temos é um grande problema. Essa que é a realidade. Pois não, como é que você chama, que eu não estou enxergando bem? Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Edinaldo. Edinaldo. E eu me considero culpado também, porque nós voltamos e colocamos eles lá. Bom, né? Essa culpa... Olha, essa culpa, eu tenho de dizer a você que você está correto, porque nós todos temos, na prática da democracia, temos a oportunidade de escolher nossos governantes. Mas a realidade é que esse tamanho de governo que pesa e aquele espírito do governo paizão, aquele paizão que, na verdade, estraçalha com a família, porque ele é o gastão, ele é aquele que pensa, quer dizer, quem pensa que quem constrói um país é governo, pensa errado. E quem pensa que governo que dá futuro das pessoas também está errado. Olha, o futuro... Como é que você chama? Desculpe de novo. Reginaldo. Edinaldo. O Edinaldo. O seu futuro, sabe quem constrói? Só você. É o suor da sua testa que faz o seu futuro. O meu futuro é o meu suor. O futuro de todos aqui, todos que estão nos acompanhando aí, é o suor de cada um. E sabe quem constrói um país? Que é o suor de todos juntos. Quem constrói um país são as pessoas. Governo nenhum constrói país. Quem trabalha, quem realiza, é a sociedade, são as pessoas. Então, diante disso, eu quero dizer a vocês que é muito importante uma campanha como essa, porque é a presença da sociedade dizendo não, chega de imposto. E quando fala chega de imposto, ao mesmo tempo, chega desse tamanho monstruoso e da gastança. A única forma de você cortar o gasto e o desperdício de quem é gastão e desperdiçador é cortando a mesada. Então, a única forma é segurando, é o que nós podemos fazer. Para de aumentar imposto. Com isso, não prejudica mais a competitividade brasileira, não maltrata mais a sociedade, as empresas, as pessoas, e, ao mesmo tempo, faz com que o governo tenha que se enquadrar dentro dos seus números, tenha que combater o seu desperdício, tenha que melhorar a sua gestão. Por isso que é importante uma campanha como essa, e por isso que é importante que toda a sociedade participe disso. Eu confesso a vocês que a situação que chegou ao Brasil, com crise econômica, política, crise de vergonha na cara, toda essa coisa toda que a gente tem assistido, eu até sinto falta. O povo cadê? Eu acho que há uma certa acomodação. Eu digo isso a vocês porque não é possível. O que poderia estar pior? E, no entanto, as coisas vão. Veja que o governo, recentemente, fez uma reforma ministerial. O que foi a reforma ministerial? Uma barganha de cargos com algumas lideranças do PMDB. Eu quero dizer a vocês que eu fiquei minha vida inteira fora da política. Há poucos anos atrás, decidi, para tentar dar uma contribuição e ajudar a mudar as coisas, aceitei e me filiei a um partido político, sou filiado ao PMDB. Quando eu assisti essas barganhas recentes de algumas lideranças do PMDB com o governo, eu falei, não é possível. Com a situação que o país está, é possível falar em reforma ministerial e ficar barganhando o cargo. Vergonha para essas lideranças do PMDB. Não pode ser generalizado o partido, nada pode ser generalizado. Existem boas pessoas e más pessoas em todo lado, entendeu? Mas uma vergonha para essas lideranças que aceitaram
e fizeram essas negociações, e uma vergonha para o governo, que nesse momento de austeridade, vê o interesse da nação brasileira, está lá barganhando, entregando cargos, aí, que é uma forma de comprar isso, vamos dizer, apoio através de barganhas de cargos e tal. Então, pessoal, eu vou dizer, eu estou muito preocupado com esse momento brasileiro. Por outro lado, eu confio e acredito muito no Brasil. Esse país continental, com um povo criativo, bom, talentoso. Então, lógico, nós vamos passar por isso. O que nós estamos nos esforçando é em reduzir o custo dessa travessia, para não custar muito caro para todos nós, para a sociedade, para o povo e para todos. Nós temos que reduzir esse custo dessa travessia, mas que vamos atravessar, vamos. Vai ser difícil esse fim de ano, vai ser difícil o ano que vem, espero que a gente consiga até 2017 estar num novo horizonte, como eu disse, o mundo está de olho, quer investir, quer se retomar investimento, o que precisa é um mínimo equilíbrio e confiança na parte política para recuperar com a credibilidade e a confiança. E aí as coisas começam de novo a mexer. Então, o nosso esforço é minimizar o custo dessa travessia. Agora, eu não tenho dúvida que o Brasil passa por isso, ele é maior que tudo isso. E eu não tenho dúvida que quanto mais houver envolvimento de todos, no sentido, não precisa participar diretamente da política, se filiar a partido, sair candidato, mas não pode se omitir. Elogia, parabéns para quem faz o certo. E censura total e um não para quem faz errado. Não tem meio termo. O certo, o errado é errado. Isso vale para tudo. Não só para a corrupção, mas para a gestão, porque a corrupção é uma doença, coisa horrível, mas também uma má gestão, desperdícios. Tudo isso é tão grave porque desperdiça igual, joga fora também, joga pelo ralo recurso e suor da população. Chegou aqui a tal da não é, como é que não é uma pesquisa, mas o que ele pediu que eu preciso de uma enquete. A letra aqui não é das maiores, me obriga a usar um óculos. Muito bem. Então, isso aqui foi feito, pesquisa Ideia e Inteligência. É um instituto de pesquisa que fez, Ideia e Inteligência. Pesquisa CPMF, metodologia, via telefone pelo método de URA, unidade de resposta audível. Amostra, 20.005 entrevistas em 122 cidades brasileiras. Período 7 e 8 de novembro de 2015. Resultados. Essas perguntas foi o ministro que pediu para fazer. Ele falou, eu gostaria que fosse feita uma enquete perguntando isso, perguntando. Então, fizemos as perguntas que ele pediu. Você sabe o que é... Bom, essa pergunta eu não sei se ele fez. O que é, deve ter sido da pesquisa. Você sabe o que é CPMF? 4% não responderam, 40% não sabe o que é, e 56% sabe o que é. 56%, a maioria da população sabe o que é CPMF. Entre esses 56% que sabem, qual a sua opinião sobre a CPMF? Para quem sabe o que é, ou seja, entre esse universo 56%. Não respondeu 3%, gosta da CPMF 11% e 86% não gosta da CPMF. Bom, o ministro achava que ia dar talvez o inverso aqui, não é? Qual o principal motivo de você não gostar da CPMF? Para quem não gosta, qual o motivo que você não gosta? Bom, 5% não respondeu, 5% porque ela é fácil de recolher, 9% porque ela alcança todo mundo e 78%, praticamente quase 80%, porque é mais um imposto. É natural. O povo não quer mais um imposto. A CPMF é mais um imposto que todos vão pagar, direta ou indiretamente. Então, está aqui, nós estamos mandando ao ministro e vamos soltar para a imprensa. Vocês tiveram antes, isso ficou pronto hoje. Mas, olha, eu te recebi um bilhete aqui, que o Gabriel Pensador já chegou. Logicamente, vocês... Quem já ouviu o Gabriel, levanta o braço. Então, isso é bom. Quem não ouviu vai gostar demais. Quem já ouviu está aqui de novo porque já gostou, né? Então, ele vai falar com vocês, vai fazer uma apresentação, vai ter um show, e eu não quero mais tomar esse tempo de vocês, não. Só queria, então, para encerrar, agradecer demais a participação de todos vocês, pedir a todos, não deixem de participar na vida do país, parabenizar, Luiz, a você e ao CJI por tudo. E o Gabriel já está aí?
Então, vamos chamar e receber com aplauso o nosso querido Gabriel Pensador.